É Marcos 9:50. Marcos 9:50. Como é um versículo só, leemos juntos. Marcos 9:50. Podemos? Então vamos lá. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Amém. Eu vou começar meu sermão com o que é. Então, por favor, pode projetar. Adivinha o nome dessa cidade, irmão? Vai saber, né? É uma das cidades na Europa. Vai ser um monte, né? Vou dar uma dica. É onde o Mozart nasceu e cresceu. Alguém sabe? Vou dar uma outra dica. Onde um filme chamado The Sound of Music, filme bem antigo, mas era muito famoso, né? Foi filmado nessa cidade. Quem que sabe agora? Fica na Áustria. Bom, ninguém sabe, então. Chama-se Salzburgo, né? Salzburgo é a cidade onde o Mozart nasceu, né? E recebeu esse nome porque era uma cidade cuja prosperidade dependia da produção de sal. Por isso recebeu esse nome. Salz significa sal, como nós conhecemos, e burgo, já sabem que significa cidade ou castelo. Então, era cidade de sal, Salzburgo. Porque pela história nós conhecemos que as principais rotas comerciais, tanto terrestres quanto fluviais, tangenciavam cidades que produziam sal. Porque sal era considerado um bem muito rico, né, naquela época, né? E, diferentemente de hoje, o sal não era extraído tão facilmente como hoje. E o pessoal extraía sal das rochas, das pedras de sal, né? E sal era tão precioso que era considerado como dinheiro, né? Com sal você podia até comprar escravos na antiga Grécia e na Roma. E com sal que o governo pagava, né, os soldados, de onde vem a palavra salário, né, que se deriva do sal. Então eles recebiam sal no lugar de dinheiro. Agora o verso de hoje diz que, mas se deixar de ser salgado, o sal é bom, mas se sal deixar de ser salgado. Então a pergunta é a seguinte: será que sal pode deixar de ser salgado? Sal pode perder seu gosto salgado? A resposta é sim, é possível. Porque na Palestina, né, como eu tinha falado, diferentemente de hoje, né, o sal era extraído das pedras de sal, que ao longo dos séculos se solidificavam, né? E uma vez que você extrai salinidade dessas pedras de sal, o que sobra é o resto. E o resto se constituía de elementos vegetais, tipo galhos e folhas, e uma massa de calcário, massa branca de calcário, que não servia para nada. Era simplesmente jogado fora. Não é à toa que Lucas 14, Jesus falou: se o sal perder sabor, não serve para o solo nem para adubo. Então essa massa de calcário, sem salinidade, não servia nem para solo no qual a gente pudesse cultivar alguma coisa para crescer. Nem servia para o adubo. E esse resto da rocha, sem salinidade, era simplesmente jogado assim, espalhado no chão, para que o chão do pátio do templo de Deus, né, não se tornasse escorregadiço nos invernos. Então, simplesmente, os homens pisavam, né, esse material que não servia para nada. Pois Mateus capítulo 5, Jesus falou, né, que será jogado fora e pisado pelos homens. Então, essa possibilidade realmente existiu. Jesus viu isso acontecer na sua época, né? Então usou esse fato como um elemento da parábola de comparação. E também
Palestina tem um verão muito rigoroso, né, muito quente. Então, para evitar que os animais, né, sofram insolação, davam sal para os animais. Mas não sal assim, refinado como hoje nós temos. Simplesmente jogavam essas pedras de sal aleatoriamente por onde os animais costumavam passar. E os animais lambiam essas rochas, essas pedras, a ponto de desaparecer completamente a salinidade. E o que sobrava também não servia para nada, então era jogado fora. Então, realmente, essas pedras de sal que tinham perdido sua salinidade eram jogadas fora e pisados pelos animais e pelos homens. Portanto, esse negócio de que o sal pode deixar de ser salgado, sim, pode. Tá. Bom, quando se fala sobre sal, a gente pensa logo em duas principais características desse elemento químico, né? A primeira função, o primeiro papel é papel de conservante, né? O sal era conservante. Antigamente não tinha geladeira, então a comida não podia ser guardada dentro dela e ser preservada por vários meses. Hoje em dia tem geladeiras muito boas, né, que guardam kimchi por meses, né? Então, o único meio de conservar alimentos era sal, né, salgar comidas. Por exemplo, Cafarnaum era uma cidade que servia como centro de evangelização do Senhor Jesus Cristo e era também uma vila conhecida por conservar peixes, né? Então, tudo que pegava, em termos de peixes, do Mar da Galileia, eles exportavam para Roma, né, ou para Jerusalém. Não peixe cru, né, senão iam estragar, né, durante a logística, né? Então, eram conservados, eram salgados. O sal também era utilizado muito na época do Velho Testamento, nos rituais de oferta. Se a gente for procurar Levítico, capítulo 2, versículo 13, eu leio para vocês, diz o seguinte, Deus falando por meio de Moisés, né? Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Toda oferta de cereais deverá ser temperada com sal. Tá? Então, uma maneira de conservar as ofertas de cereais era realmente salpicar sal, embebedar, né, com sal. E sal representava simbolicamente, né, então, um estado em que alguma coisa é conservada, e preservada, né, sem se corromper, então evitando a corrupção, a deterioração. E isso servia como uma qualidade do relacionamento que a gente deveria manter para nosso Deus, um relacionamento puro, né, um relacionamento bem preservado, né, sem corrupção e assim por diante. De modo que até, se você olhar no Velho Testamento, existe um termo chamado aliança de sal entre Deus e o seu povo. Agora, o mundo que vivemos hoje, esse mundo também é muito corrupto, né? Se corrompe cada vez mais, um mundo depravado. E a Bíblia diz que nós somos sal. Se o mundo continua corrupto e vai se corrompendo cada vez mais, com mais velocidade, a gente não pode jogar a culpa somente nos políticos corruptos, somente nos bandidos e criminosos, porque a igreja, como sal, deixou de exercer sua função. Um sal sem sabor, salgado. A igreja lá na Coreia do Sul conta com 10 milhões de adeptos cristãos. No entanto, coreanos lá na Coreia do Sul não param de reclamar de que, nossa, essa vida está como está, né? Muita gente sem esperança e a sociedade cada dia mais corrupta. E aqui no Brasil, quantos evangélicos nós temos aqui? Segundo o censo realizado no ano 2010, nós temos 65% de católicos e 22% de evangélicos. O que vocês acham? 22% de evangélicos, é uma porcentagem significativa ou não? Qual é a porcentagem de sal na água
do mar. 3%. 3% de sal são suficientes para salgar a água do mar. Portanto, 22% ou 20% da população evangélica é mais que suficiente do que evitar a corrupção, mais que suficiente para a deterioração da sociedade, em todos os âmbitos e segmentos da sociedade. Se nós, como sal, estivermos penetrados em diferentes áreas, âmbitos e segmentos da sociedade, a gente podia muito bem ter evitado oferecendo para os nossos filhos e nossos netos um futuro melhor. Mas a igreja deixou de fazer isso. Por quê? Porque a igreja se contentou em ser sal dentro da igreja, não no mundo. Sal dentro do saleiro. Não houve contato com o mundo. Não é à toa que domingo passado eu fiz o desafio. Foi uma tentativa muito, eu confesso, uma tentativa muito acanhada. Mas era o primeiro passo que a gente tinha que dar, distribuindo folhetos evangelísticos. É uma forma de você se tornar sal no meio desse mundo tão corrupto, que não para de se corromper. E nós somos conservantes para evitar isso, ou pelo menos para retardar esse processo. Mas para que nós possamos ser conservantes, nós precisamos estar sempre purificados, santos, viver conforme a palavra do Senhor, manter nosso ser interior sempre limpo. A segunda característica do sal é o seu sabor, seu sabor salgado. O sal tem que ser salgado. O sal é um condimento, que tempera a comida, dá gosto à comida. Utilizando mesmo os materiais, duas comidas podem ter sabores diferentes. Uma pode ser mais gostosa, a outra não. Porque faltou sal, por exemplo. Não foi devidamente temperada. O sal tem essa função. E nós somos sal. Nós temos essa função de dar gosto à comida. Dar gosto à vida. E no sermão eu vou usar a palavra prazer, vontade, o gosto, como se fossem palavras sinônimas. Nós somos enviados para este mundo para dar prazer às pessoas. Prazer no sentido de viver conforme a palavra do Senhor. Nós somos sal para dar às pessoas a vontade de viver. Ter gosto pela vida ou ter prazer de viver a vontade do Senhor. Porque o ser humano não nasceu só para comer, beber, desculpa a expressão, mas cagar e dormir, só isso não. Quando Deus nos criou, Ele diz, aliás, o universo inteiro, Ele diz, muito bom, é maravilha. Nosso Deus é um Deus que busca beleza, busca prazer, busca gosto nas coisas. A gente não vive apenas por viver. Isso não seria vida. A gente tem que sentir vontade de viver. Vontade de ver, vontade de ir, vontade de ouvir. É isso que deixa a nossa vida muito mais interessante, muito mais com vigor, vitalidade. E nós somos chamados para dar esse gosto à vida e às pessoas. Porque hoje em dia, levando em consideração a conjuntura atual, financeira, muita gente diz assim, olha, poxa, perdi gosto pela vida. Quer dizer, prazer de viver. Muita gente está deixando o Brasil, muita gente está deixando emprego, tal,
que não tem mais aquela vivacidade nos olhos, aquele brilho, vive porque tem que viver, respira porque está vivo, mas sem nenhum propósito. Há muitas pessoas neste mundo vivendo vida insípida, né? Uma vida muito sem gosto. Aparecem as pessoas que estão vivendo vida insípida, que nós precisamos devolver o gosto à vida, o gosto pela vida, o prazer de viver novamente. É para isso que nós fomos chamados. Há muitas pessoas que realmente vivem sem saber para onde está indo, não sabe o que fazer, vive dia a dia de maneira muito monótona e enfadonha, né? Há para essas pessoas que nós precisamos levar o Evangelho, salpicar um pouco de sal na vida dessas pessoas que é muito insípida, para que eles possam sentir novamente o gosto pela vida, o prazer de viver novamente. A colônia coreana, que reside aqui em São Paulo, gira em torno de 25 mil, mais ou menos. Dizem que, nesses últimos meses, mais de 12 mil imigrantes coreanos deixaram o Brasil. Para onde eles foram, eu não sei. E nós temos atualmente, na nossa colônia coreana, de 50 a 60 igrejas evangélicas. E o total de evangélicos coreanos, né, nessas 50 a 60 igrejas, não passa de 10% da população total de imigrantes radicados aqui no Brasil. Agora, é um número significante. Como eu já tinha falado, 3% de sal deixa a água do mar tão salgada. 10% dá para fazer muita coisa, gente. E nós precisamos abraçar. A Igreja Anaquioé, Igreja Unida, precisa abraçar esses 90% de incrédulos da colônia coreana que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Mas essa porcentagem não tem mudado nessas últimas 4, 5 décadas, irmão. Não aumentou. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, dentro do saleiro. A gente não sai para evangelizar. A gente não sai para salpicar, devolver o gosto e prazer à vida às pessoas. Como igreja, como comunidade coletiva, então nós precisamos realmente voltar a exercer esse papel de conservante, irmão. Precisamos sair para o mundo, fazer alguma coisa. Agora, individualmente, cada um de nós individualmente, o que nós poderemos fazer individualmente? Porque ser sal da terra, do mundo, às vezes pode até ser uma abordagem muito abstrata, né? Por onde começar? Claro, eu sei, ser sal, luz, viver corretamente, sei, mas é muito grande. Será que não tem uma coisa que a gente já possa começar a partir de hoje, uma coisa mais prática ou praticável, que eu possa realizar a partir de hoje? Tem. Então vejamos novamente a segunda parte do versículo que nós lemos hoje. Vamos lá, segunda parte. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O que significa ter sal em nós e a gente viver em paz uns com os outros? Em simples palavras, que nós sejamos sal um para o outro. Você seja sal para mim, eu vou ser sal para você. Em outras palavras, eu quero vivificar a sua vida e você venha vivificar a minha vida. Venha me devolver o gosto pela vida. Eu também te devolverei o prazer de você viver essa vida. Mas como é que nós poderemos praticar isso? Então eu vou apresentar para vocês mais um versículo da Bíblia, por favor. Colossenses 4:6. Por onde nós podemos começar? Não é esse, é outro. Tá. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Isso é uma coisa que nós podemos praticar a partir de já.
Para que a gente volte a ser sal, nós podemos começar com as palavras que nós proferimos. E que essa palavra seja temperada com sal. O que significa a palavra ser temperada com sal? A Bíblia nos ajuda novamente. Mais um versículo, por favor. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, para que conceda graça aos que a ouvem. Isso significa temperar com sal as palavras que nós falamos. São dois segmentos, vocês percebem. Primeiro, não falar palavra torpe, palavra suja, né? Irmão, palavra torpe, em grego original, é sapros. Nós que falamos português conhecemos essa palavra, sapro, né? Saprófago, saprófilo. Sapro significa corrupção, alguma coisa estragada, em decomposição, putrefação. Portanto, a primeira recomendação do apóstolo Paulo é que a gente não fale palavras estragadas. Palavra estragada, o que é isso? Irmão, existe comida estragada, não tem? Comida estragada, comida, né, que deteriorou, né? Então, existe comida estragada, comida deteriorada e comida apodrecida. O que acontece quando você ingere comida apodrecida? Por mais atraente que ela possa aparentar. Vai causar intoxicação alimentar, vai estragar a sua saúde, você vai ter um acesso de diarreia, vômito e até febre. É nociva à sua saúde. Mas não somente comida é estragada, apodrecida e deteriorada, mas também a palavra que você profere pela sua boca ou da sua boca também pode ser palavra deteriorada, palavra estragada e palavra apodrecida. E quando alguém come, entre aspas, esta palavra apodrecida que você acabou de proferir, pelos ouvidos, pelo espírito, pelo coração, o que vai acontecer? Isso causa dano, prejuízo à saúde dessa pessoa. Não o estômago, mas o coração, o espírito, fica doente. Portanto, temperar a palavra com sal significa, antes de mais nada, não dizer coisas que não trazem benefício a seu interlocutor, palavras que ferem o coração, palavra estragada, deteriorada, que não serve para nada. São palavras nocivas, é como se você estivesse espetando espinho venenoso no coração de uma pessoa. E essa pessoa não vai conseguir dormir. Vai ficar ruminando dias e dias e vai se definhando. E quem fez isso? Foi você. Foi você que diz. Foi você que vomitou, né, essas palavras em putrefação. Essas palavras em decomposição que não servem para nada senão prejudicar a saúde daquela pessoa que acabou de ouvi-las. Então, a primeira coisa a fazer é isso, irmão. Não sei com quem você vai conversar hoje, tá? Mas procure não dizer palavras estragadas, palavras nocivas, deterioradas, porque isso só vai trazer mal à pessoa, tá? Então, a primeira coisa que nós podemos fazer no que tange ao cumprimento do nosso papel de sal, de temperar, né, a palavra, trazer benefício, né, trazer ajuda às pessoas, é que você tem que moderar, tem que escolher a palavra correta na hora de conversar com o seu interlocutor. Existem várias maneiras de a gente ajudar as pessoas, né, irmão? Você pode ajudar fisicamente, né, levantando um peso, né, ou financeiramente. Você também pode ajudar alguém através de conselhos, né? Mostrar uma outra visão, conhecimento e sabedoria. E outra maneira de você ajudar as pessoas é
massageando, digamos assim, o coração da pessoa, né? Levando esperança, né? Dizendo para essa pessoa palavras dóceis, palavras de encorajamento, palavras que realmente possam levantar o astral dessa pessoa, devolvendo o gosto de viver, devolvendo o prazer de viver a essa pessoa. O cristão foi enviado a este mundo pelo nosso querido Deus para serem sal que tempera, não somente as palavras, mas temperar a vida de muitas pessoas. Você já provou ovo cozido sem sal? Existe uma passagem no Velho Testamento que eu achei muito interessante, que fala a respeito. Mostra agora para mim, por favor. É o livro de Jó, que diz o seguinte: mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Nossa, já no Velho Testamento, na época do Velho Testamento, né, o pessoal comia ovo cozido com sal. Claro que a gente pode comer ovo cozido sem sal, tudo bem. Mas se existe sal, que pode melhorar a qualidade de gosto do cozido, por que não optar por segunda alternativa? A pessoa que sabe temperar a palavra, que sabe temperar a vida alheia com sal, devolvendo-lhe o gosto, a vida pela vida, o prazer, é aquela pessoa que deixa seu interlocutor sempre se sentir maior. É a pessoa que faz sentir seu interlocutor mais importante. Para que você possa fazer isso, você precisa se rebaixar e fazer com que a pessoa se posicione num pedestal mais alto. Existe um livro chamado, eu não sei exatamente em português, mas é Pessoas que Roubam o Coração de Outras Pessoas. É o nome do livro, em inglês, mas não sei como traduzir. Esse livro traz uma pesquisa de 100 pessoas mais influentes, né, do mundo, sei lá, de uma região, e ele tentou ver quais são as frases mais ditas por essas pessoas, né, influentes, né, por 100 pessoas influentes. A primeira frase foi a seguinte: errei. A pessoa tem coragem de dizer que, puxa, eu errei. Agora, veja como é a nossa conversa. A gente faz justamente o contrário. Você errou, eu estou certo. A gente quer provar que eu estou certo e você está errado. Pode até não dizer tão diretamente, mas indiretamente sempre deixa, né, a perceber que eu sou certo e você errado. Estou com a verdade e você está com a inverdade. Mas pessoas influentes que sabem realmente temperar as palavras, o diálogo com sal, são pessoas que realmente aceitam que ele errou. Eu errei. A segunda frase: puxa, nunca tinha pensado a respeito disso, da maneira como você pensa. Você faz isso com seus colegas? Durante discussão, lá no trabalho, sei lá, num grupo de estudo da Bíblia? Quando alguém dá uma ideia brilhante, eu também sabia disso, mas na verdade, né? Por que não aceita simplesmente que a ideia dele foi brilhante? Fazer com que a pessoa se sinta mais importante, que seja respeitada, seja reconhecida. A terceira frase mais dita por esses homens influentes, que, puxa, você pode me ajudar? Você pode me ajudar nesse assunto, na resolução desse problema? Puxa, é uma maneira muito bonita, né, de se relacionar com as pessoas, né? Não queira ensinar as pessoas, procure mais ouvir e aceitar. Portanto, quanto mais você faz seu interlocutor parecer brilhante,
mais você será solicitado para conversar, mais as pessoas vão te procurar para conversar. Se você puder fazer isso, certamente você é sal que tempera diálogo, que tempera palavras. Se o seu interlocutor, no fim da conversa, disser para você: puxa, por causa de você hoje eu ri muito, muito obrigado. Você foi um sal que temperou devidamente o diálogo. Puxa, o que eu fiz é tão pequeno, mas você me fez sentir que eu fiz grande obra. Você conseguiu temperar bem o diálogo. Eu estava sem gosto, né, sem prazer de viver, a ponto de querer me, sei lá, até suicidar. Mas depois que eu conversei com você, você me deu brilho, você me devolveu o gosto, o prazer de continuar essa vida que Deus me deu. Você certamente conseguiu temperar algum diálogo. Portanto, com quem você vai encontrar hoje, eu não sei. Talvez se você marcou algum encontro com alguma pessoa, por favor, antes de ir a esse encontro, né, prepare algumas frases. Né, prepare. O que eu vou dizer para essa palavra, essa pessoa, para trazer, para levar encorajamento, para que essa pessoa possa ter gosto pela vida, né, ter prazer de continuar a sua caminhada. Né. O que eu poderia dizer para eles, em termos de elogio? Não estou dizendo para você inventar mentiras, mas tenta pensar um pouco, né, quais são as qualidades fortes que essa pessoa tem, e por que não proferir essas qualidades dessa pessoa? O que eu estou querendo dizer é: escolha o assunto antes de você se encontrar com essa pessoa. Você não precisa ser um homem fluente, né, na maneira de falar, de colocar as coisas. Pode até gaguejar um pouco, não tem problema, mas desde que você saiba escolher palavras corretas, palavras que trazem realmente o bem-estar da pessoa. Irmão, com um pouco de vida e experiência, uma coisa que percebi é a seguinte: há certas pessoas com quem você perde o prazer de conversar. Você já teve essa experiência? Era melhor você não ter conversado com essa pessoa. Sabe por quê? Porque essa pessoa não te dá nenhuma força. Ao contrário, esgota sua energia. Em termos de relacionamento interpessoal, eu divido as pessoas em dois tipos. As pessoas que carregam minha energia, fornecem energia, e as pessoas que esgotam minha energia. Pessoas que tiram minha energia. Existem pessoas que funcionam que nem canudo. Espeta um canudo no meu coração e rouba de mim meu tempo, dinheiro e principalmente energia emocional. Ele tira de mim, do meu coração, a alegria, o júbilo, entusiasmo. Sabe por quê? Só diz coisas deterioradas, coisas estragadas, aquelas palavras que trazem só desencorajamento. Tira a energia. Hoje, eu seleciono as pessoas com quem eu vou falar, marcar encontros. Pela força da profissão, às vezes eu não posso recusar, mas se eu puder, eu seleciono. De que maneira? Pessoas que me dão energia, pessoas que esgotam minha energia. Procuro me encontrar mais com pessoas que me dão energia, claro. Deus nos projetou e fez de tal maneira que o ser humano economize sua energia. Reserve sua energia para poder utilizá-la nos momentos que realmente exigem a energia. Foi assim que Deus nos projetou. Agora, esse pouco de energia que eu guardei para mim, para realizar a obra de Deus, essa pessoa vem, bota canudo e chupa tudo. Eu não vou permitir que essa pessoa faça isso comigo. Nós temos que fazer justamente o contrário, irmão. Por isso que a Bíblia diz assim: tenham sal em vocês e vivam em paz uns com os outros. Que você seja sal para mim. Tempere a palavra
quando conversar comigo. Eu vou temperar minhas palavras quando eu conversar com você. Para que você, ao fim do diálogo comigo, saia com o peito aberto, com expressão de alegria e autoconfiança no seu semblante, glorificando a Deus e confessando de que, puxa, ainda bem que eu conversei com o pastor Jairo hoje. Ele me deu força. Ele carregou minha bateria. Isso é ser sal. É algo praticável que nós podemos começar desde já. Mas para que você possa ser esse sal que dá energia, coragem aos outros, é importante você, primeiramente, controlar seu interior, seu coração. Porque a Bíblia diz o seguinte: pois a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de ódio, inveja, ciúme, reclamações, o que vai sair da tua boca, irmão? Se um cadáver em putrefação no seu coração, da sua boca só vai sair o quê? Odor fétido. Tem gente que só reclama, meu. É a gravata não sei o quê, é seu penteado não está legal, não sei o quê. O pessoal está servindo lá embaixo, nos dias de verão, todo suado. Em vez de agradecer, vai lá e diz assim: sirva direito, cara. Não é assim, não é daquele jeito. Até para servir na igreja, a gente precisa ter a vontade, o gosto, o prazer de servir. Até para pregar a palavra do Senhor aqui no púlpito, eu preciso sentir o prazer de pregar, não por obrigação. E como todos vocês são seres espirituais, percebem facilmente se o pastor está pregando com prazer ou por obrigação. E vocês não percebem isso? Percebem, sim. E eu percebo quando você serve com prazer ou sem prazer. Já que nós estamos nesse barco juntos, então vamos servir ao Senhor, à igreja, com prazer, com gosto. Sejamos sal um para com o outro. Para terminar, trago mais uma. Pode passar a última fotografia. Tá. Você tem um belo pedaço de carne na sua frente, num prato, e você pega a saleira e começa a salpicar. Tá? Você salpica, tal. Depois você prova o pedaço de carne para ver se ficou, né, salgadinho. Você come, está igual. Esse pedaço de carne não ficou salgado. Duas possibilidades. Você salpicou, mas não salgou a carne. Primeira possibilidade, aqueles buraquinhos estão todos entupidos. O sal não saiu do saleiro. Isso acontece quando você permanece na igreja. Você está dentro do saleiro. Você é sal, sim. Tem sabor salgado, sim. Mas você não saiu da igreja. Não foi para o mundo. Você é cristão só dentro da igreja. A segunda possibilidade. Sal saiu do saleiro, o sal picou, você viu a carne sendo embebida pelo sal. Você prova, mas continua insípida. Aquele sal não é sal. Tem aspecto de sal, mas não é sal. Sal que perdeu o sabor. Para que aquele monte de grãos brancos são realmente sal ou não, o que você faz? Você molha a ponta do seu dedo e prova, né? Está salgado, é sal. Você prova, não é salgado, não é doce, não sei o que é isso. Sabe por quê? São grãos feitos de plástico. É assim que o mundo prova Igreja Unida. O mundo molha a ponta do dedo indicador e prova Yanakioé, prova esta igreja. Essa igreja está insípida, perdeu sabor salgado. O mundo prova você a sua vida. Fulano, ciclano,
não tem sabor salgado. E a Bíblia diz claramente hoje, o sal que perder seu sabor salgado será jogado fora, será pisado pelos animais e pelas pessoas. Então eu lanço esse desafio, irmão. Faz um autoexame hoje. Será que eu sou sal mesmo? Será que ainda continuo mantendo minha salinidade? Outra pergunta. Será que eu sou sal só dentro do saleiro ou é fora dele? Porque sal dentro do saleiro não faz nada. Tem que entrar em contato com o alimento. E quem quer que seja, a pessoa que entrar em contato comigo hoje, será abençoada. Porque eu vou ser sal para essa pessoa. Eu quero salgar a vida dessa pessoa. Eu quero lhe devolver o gosto pela vida. Devolver o prazer de servir. Devolver o prazer de continuar essa caminhada. Curve a sua cabeça, irmão. Eu gostaria, com toda a sinceridade do meu coração, que você seja realmente sal. Que devolve gosto à vida insípida de muitas pessoas perdidas aí fora pelo mundo. E que você seja uma pessoa que saiba temperar as palavras com sal. Levando boas novas ao seu interlocutor. Dando a essa pessoa coragem, ânimo, alegria, júbilo e entusiasmo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor do nosso Deus Pai, e a comunhão do Santo Espírito repousem sobre todos os membros da Igreja Yaná, agora e para sempre. Amém.